Olá, poderosos e poderosas! Você já deve ter ouvido falar de uma das marcas de luxo mais reconhecidas que se tornou um sonho de consumo por muitas pessoas ao redor do mundo. A Lacoste é um sinônimo de sofisticação e de alta qualidade. Você quer conhecer mais sobre o famoso crocodilo? Conheça agora a sua história de sucesso. Estão preparados? Vem comigo! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. O fundador da marca. O nome da marca Lacoste vem do sobrenome do seu fundador, Jean-René Lacoste, que nasceu em Paris em 2 de julho de 1904. A marca foi inaugurada em 1933, mas René teve a sua ideia de criação muito antes. O fato é que ele próprio foi um grande tenista, se tornando o tenista número 1 do mundo em 1926, ganhador dos principais torneios de tênis do mundo, como torneio de Roland Garros, Wimbledon e US Open. René também fazia parte do grupo de tenistas franceses chamado Os Quatro Mosqueteiros, dentre eles Jean, Jacques, Henri e o próprio René Lacoste, que entraram juntos para o Hall da Fama do tênis, nos Estados Unidos, no ano de 1976. Durante o seu dia a dia como atleta, o uniforme oficial de tênis consistia em uma camisa de mangas compridas e calças. Esse conjunto era considerado muito rígido, até mesmo para alguns escritórios, e ainda menos adequado para esportes. Então, surgiram as primeiras ideias para o futuro Polo Lacoste, quando René encomendou várias dessas camisetas a um alfaiate e começou a usá-las na quadra. Logo, todo mundo do tênis começou a aderir à moda, já que era mais confortável e prática. A criação do logotipo do crocodilo. Em Boston, no ano de 1923, o jovem prodígio do tênis, René Lacoste, tinha apenas 19 anos e gostava muito de desafios. O capitão de sua equipe lhe prometeu uma mala de couro de crocodilo que René havia apreciado na vitrine de uma loja, mas só se ele vencesse a próxima partida contra um tenista australiano. René não venceu a aposta, mas ele tinha a determinação, a assertividade e estilo de jogo ousado dentro de quadra, motivo pelo qual um jornalista americano lhe deu o apelido de Le Crocodile, ou O Crocodilo. O crocodilo ganha forma em 1927, desenhado pelo artista Robert George, fã da customização. René Lacoste borda em seus casacos. Alguns anos depois, a Polo é criada. O crocodilo sobre o coração torna a Lacoste a primeira marca a apresentar uma logo visível em uma peça de roupa. A evolução da marca. Aos 25 anos, uma tuberculose obrigou René Lacoste a afastar-se e se aposentar do tênis, passando a partir daí a dedicar-se inteiramente aos negócios. Teve a brilhante ideia de produzir camisas de malha iguais às que ele tinha usado enquanto campeão de tênis e que teriam, naturalmente, um símbolo de crocodilo, já que lhe era associado por todos. Fez sociedade com o dono e presidente da maior empresa francesa de malhas, André Gillier, e juntos iniciaram a produção de camisas para tênis, golfe e desportos marítimos, fazendo a exploração comercial da camisa com o logotipo que René tinha adaptado pessoalmente. O primeiro modelo, chamado Le Chemise Lacoste, era branco com um crocodilo verde e teve sucesso imediato na França. Em 1939, já se vendiam 300.000 unidades
e a produção apenas foi parada devido à Segunda Guerra Mundial, tendo sido retomada no ano de 1946. Em 1951, começaram a exportar para a Itália e no ano seguinte entraram para os Estados Unidos com uma maior variedade de cores. A coleção infantil foi criada em 1959 e no ano seguinte juntaram em sua coleção os calções e as polos às riscas. O sucesso tornou-se mundial pelo conforto e frescor que as camisas Lacoste proporcionavam aos atletas. As camisas eram de malha jersey de piquê, feitas com o melhor algodão, o que as tornava leves, flexíveis e ventiladas. Essas suas características de conforto persistem até hoje, o que contribui para continuarem sendo consideradas um produto diferente e único. A Lacoste no Brasil. O primeiro post da conta do Instagram Lacoste Brasil foi publicado no dia 28 de julho de 2021. Trata-se de um carrossel com 2 imagens de René Lacoste, o fundador da marca. Quando a conta foi aberta, a meta era terminar 2021 com 120 mil seguidores. Em dezembro, o número já passava de 1 milhão e com alto engajamento. Esse feito revela 2 fatos. O primeiro, somos realmente o país das redes sociais. E o segundo, o Brasil virou uma aposta da marca, uma espécie de cabeça-chave em sua estratégia global. O Instagram brasileiro é o único regional autorizado, contando com cerca de 1,5 milhões de seguidores. O Brasil é um dos 4 países com prioridade estratégica para a marca, ao lado dos Estados Unidos, França e China, afirma Pedro Zanoni, CEO da Lacoste para a América Latina. Zanoni é um ex-tenista profissional que chegou a ser patrocinado pela Lacoste. Ele foi contratado em meados de 2020 com a missão de estruturar a subsidiária regional. O bloco hoje é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, América Central e Caribe. Segundo ele, o executivo da marca, dessa forma, eles conseguem unificar processos, calendários de lançamento e discurso. Nos próximos anos, a ideia é triplicar o número de lojas próprias, a maioria com um conceito chamado Le Club Evolution, com uma linguagem visual que simula uma arena de tênis. O incentivo à produção local deve ajudar na estratégia de crescimento. Cerca de 3 anos atrás, 90% dos calçados, por exemplo, eram importados. Hoje, mais da metade vem de fornecedores nacionais. Tudo é homologado pela matriz. Nenhuma etiqueta pode ser produzida sem a aprovação. Parte das clássicas camisas polo já vinha de uma fábrica própria na Argentina e de um produtor no Peru. Agora, elas começam a ser feitas aqui. Dessa forma, a marca se protege do câmbio alto e melhora as margens de lucro. Segundo Zanoni, também dá flexibilidade, como por exemplo, se um tom de azul vendeu mais, não é preciso esperar uma remessa de fora para repor esse estoque. Quem usa Lacoste? A Lacoste se posiciona como uma marca fashion sport, entre a moda e o esporte, no segmento premium. É uma marca conceituada por famosos, influencers, atletas de alta performance do mundo todo, como a tenista americana e agora embaixadora da marca, Venus Williams, o tenista sérvio Novak Djokovic, o brasileiro supercampeão Guga e ultimamente vários cantores rappers da cena musical brasileira. A Lacoste se tornou rima e fonte de inspiração para uma dezena de canções de rap, em composições que retratam mais a ostentação para mostrar superação. Dentre diversos cantores estão o MD Chef, que fez sucesso com a música Rei Lacoste,
que está com mais de 75 milhões de visualizações na plataforma do YouTube. Segundo o artista, citar a marca transfere parte do seu status a quem ouve a música. É uma forma de se sentir bem pelo que você está vestindo e pela conquista da compra. Em setembro, a marca chamou o rapper para ser modelo de uma coleção e usou um ensaio para um novo plano de engajamento no Instagram aqui no Brasil. Como reconhecer uma Lacoste verdadeira? Infelizmente, hoje temos uma infinidade de produtos falsificados, desde os eletrônicos até as roupas. Como a Lacoste é uma das mais conceituadas e reconhecidas ao redor do mundo, ela desperta muito interesse nos falsificadores. E cada vez mais, as camisas falsificadas estão ficando parecidas com as originais. Geralmente, peças falsas costumam ser irregulares e mal feitas. Manchas no tecido e até zíper de má qualidade também são sinais de falsificação. O ideal é que antes de realizar a compra, você estude bem a peça no site original. Se atente aos detalhes, ao acabamento, ao tamanho, costura e etc. Eu separei 3 dicas para você ficar atento e que podem indicar uma falsificação do produto. Dica 1. Verificando a logo do crocodilo. O maxilar superior é menor do que o inferior e fica inclinado para cima. A cauda é arredondada e aponta para a mesma direção que o maxilar inclinado. O olho deve ser fendido e não arredondado. Dica 2. Verificando o verso da logo. Vire a camisa do avesso para ver o contorno sutil da logo. O contorno do corpo do crocodilo deve ser quase invisível, sem cores, fios ou costuras aparentes. Quando o acabamento não parece límpido, a camisa tende a ser falsa. Dica 3. Veja se o tamanho da camisa é descrito em números. As polos da Lacoste são feitas na França, que descreve o tamanho usando uma numeração. Acima do crocodilo, deve haver um número vermelho, por exemplo, o 4. Mas quando a camisa usa palavras como pequeno, médio ou grande, ela tende a ser falsa. A Fundação Lacoste. Há 15 anos, cerca de 100 mil jovens são ajudados através de 200 projetos que combinam esporte e educação. Segundo o site oficial da Lacoste, a missão da Fundação é fazer da igualdade de oportunidades uma realidade ao apoiar jovens a alcançarem seu potencial através dos valores de espírito de equipe, perseverança e superação individual. A Fundação Lacoste apoia a integração social e profissional de jovens, além de contribuir para a melhoria de condição de vida das comunidades locais. Onde encontrar a Lacoste? A marca está presente em cerca de 35 países, com mais de 1.000 boutiques no mundo. No Brasil, a Lacoste conta hoje com 5 lojas próprias, 13 outlets e 42 franquias, além do e-commerce e na presença de centenas de marketplaces e lojas multimarcas, onde é possível encontrar toda a linha de produtos premium como bolsas, roupas, acessórios, perfumaria para homens, mulheres e crianças. Você acabou de conhecer a história da Lacoste. Se você gostou do conteúdo, me conta a sua opinião aqui nos comentários. Veja essas sugestões de vídeos que são sucesso aqui no canal. Te desejo sucesso, obrigada e até mais.